Fala sócio, beleza? Rafael Saber aqui e nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês 7 ações que pagam dividendos acima de 6% ao ano de maneira consistente, né? Pelo menos elas fizeram isso nos últimos 5 anos e como eu sei que dividendo é um assunto que todo mundo gosta, pelo menos todo mundo que já investe, eu tenho certeza que você vai curtir muito esse vídeo, então assiste ele até o final. Inclusive eu já queria deixar uma pergunta para você responder aqui embaixo na área de comentários. Você já recebe dividendos todos os meses na sua conta, seja das ações que você investe, seja também dos fundos imobiliários, que até nesse caso é mais propício porque eles pagam rendimentos, dividendos todos os meses. Então comenta aqui embaixo se você já recebe, tá? E um dos propósitos de gravar essa aula, pelo menos uma das principais motivações de gravar essa aula, foi esse livro aqui. Para quem ainda não leu esse livro, Faça Fortuna com Ações, do Décio Bazin, eu recomendo a leitura. Longe de ser aquele livro, meu Deus do céu, se você não lê, você está perdendo no mercado. Mas para quem tem aquela propensão a montar uma carteira mais previdenciária, pagadora de dividendos, tenho certeza que você vai gostar desse livro. E dentre algumas coisas que ele comenta nesse livro, uma das premissas lá do Décio Bazin é você investir em empresas, em ações de empresas que pagam pelo menos 6% ao ano de dividend yield. Então, tanto é que esse número, 6% ao ano, eu não tirei enfim, não inventei ele do nada, eu usei como base esse livro do Décio Bazin. Agora eu vou passar para a minha tela, que tem algumas coisas anotadas aqui para compartilhar com vocês. Então, a dica do livro já está aí também, está até escrito aí para quem ainda não pegou o nome, Faça Fortuna com Ações, Décio Bazin. E também, para quem gosta de dividendos, um cara que vale muito a pena acompanhar o material dele, da empresa dele, da filha dele também, que é o Luiz Bassi. Ele tem lá um método que ele chama do método BEST, né? Tem 2 S de propósito, que ele cita que, a grosso modo, em geral, né, as boas ações, as boas empresas pagadoras de dividendos são, geralmente, bancos, elétricas, seguros, saneamento e telecomunicações, né? E aí você pegando as iniciais de cada uma delas, daria o BEST. Então, das 7 empresas que eu selecionei aqui para compartilhar com vocês, 5 delas estão seguindo exatamente essa sequência, vai ser um banco, uma elétrica, uma seguradora, um saneamento e uma telecom, e outras 2 de segmentos totalmente diferentes, até para vocês mostrarem que não é apenas esses. Esses são muito bons, mas não são apenas esses, tá? E para levar em consideração essa questão dos dividendos de 6% ao ano, não é o dividend yield apenas dos últimos 12 meses, tá? É levando em consideração o dividend yield médio nos últimos 5 anos. Então, talvez em algum ano tenha dado um pouquinho mais, talvez tenha dado um pouquinho menos, mas que na média, nos últimos 5 anos, ela pagou pelo menos 6% ao ano em média, tá? E também, é até importante fazer mais esse disclaimer aqui. Eu tirei aquelas que estão absurdamente distorcidas, como por exemplo a Petrobras, que nunca teve um yield acima de 6% ao ano historicamente, passou até um tempo sem pagar e depois veio com 2 pancadonas, 18%, 40%. Não, então nesses casos, como a gente vê que talvez daqui para frente ela se torne uma boa pagadora de maneira mais consistente, mas ela não tem isso no passado, então eu tirei algumas empresas e obviamente não são apenas essas 7, nem essas 7 que eu vou compartilhar com vocês são necessariamente as melhores, tá? São apenas 7 de boas empresas lucrativas que eu vou compartilhar com vocês a partir de agora, tá? Então vamos lá. A primeira empresa, como eu tinha falado para vocês, seguindo o BEST, pelo menos para as 5 primeiras, é um banco, é o Banco do Brasil. Então é uma baita empresa, sobretudo para quem topa ser sócio do governo, tá? Não estou aqui para dizer se você deve ou se você não deve ser sócio, é um risco adicional que você tem que decidir se você quer que ocorra ou não. Mas se você topa ser sócio do governo, o Banco do Brasil é uma baita de uma empresa. Nos últimos 12 meses, ele teve um dividend yield de 9,11% e o dividend yield médio nos últimos 5 anos foi de 6,36%. Compartilhando até esse gráficozinho aqui, que eu retirei da ferramenta gratuita Status Invest, dá para ver aqui que ele veio lá de 2018 em diante, ele veio subindo, né? 3,2, depois 4,8, 3,8, até aí não estava tão forte, mas aí nos últimos 2 anos ele veio bem forte, 7,8 e depois 12,1, tá? Então esse é o Banco do Brasil. Agora vamos para a elétrica. Também é uma elétrica muito famosa pelo pagamento de dividendos, que é a Taesa, ou Taesa, uma empresa do setor de energia. Nos últimos 12 meses teve um dividend yield de 10,55, bem em linha com a média dos últimos 5 anos. Tá? Nos últimos 5 anos a Taesa teve dividend yield médio de 10,59. Então mais uma vez vindo aqui para mostrar esse gráfico para vocês. Também é uma empresa que tem, essa sim, é até mais consistente
Nos últimos 5 anos ela pagou pelo menos 6% ao ano, então essa daqui é bem consistente. Em 2018, 10,9%, depois 6,13%, depois 9,5%, 12,3%, 13,1%. Isso faz com que, na média, a Taesa tenha um dividend yield de acima de 10,5% ao ano, lembrando que isso é isento do imposto de renda. Então, historicamente, a Taesa também é uma baita empresa pagadora de dividendos. A terceira empresa que eu trouxe aqui para vocês é uma seguradora, seguindo aquele BESST, lá do Basta, que é a BB Seguridade, negociada com o código BB SE3, empresa do setor de seguros. Teve um dividend yield nos últimos 12 meses de 9,57% e nos últimos 5 anos de 7,09%, também acima dos 6%, como eu tinha anunciado desde o começo do vídeo. Então, passando aqui um pouquinho sobre essa questão do gráfico, em 18 foi 11,2, depois caiu para 4,2, aí subiu novamente em 20 para 9,4, caiu em 21 para 4,8, em 22 subiu um pouquinho mais para 5,8, então mesmo tendo 3 dos 5 anos abaixo dos 6%, os 2 anos que ela teve um pouco acima do 11 e 9 fez com que a média ficasse acima dos 6% nos últimos 5 anos. Né? É importante deixar claro que não é necessário que ela pague todos os anos acima de 6%. Mas que na média, às vezes tem anos melhores, anos um pouco menos bons, vamos dizer assim, né? Geralmente essas boas empresas pagadoras de dividendos são bem lucrativas, mas que na média você consiga gerar esse valor para você enquanto sócio, enquanto acionista, através do pagamento de dividendos, tá? A quarta empresa, é uma empresa até pouco comentada, é a Copasa. Essa é do segmento de saneamento, né? Saneamento básico. É a empresa de saneamento do governo de Minas Gerais, também é uma estatal, não controlada pelo governo federal, mas pelo governo do estado de Minas Gerais, negociada com o código CSMG3. Ela teve um dividend yield nos últimos 12 meses de 6,34%. E o yield médio nos últimos 5 anos está muito alto. Aqui tem uma distorção, mas essa distorção que vale a pena ter trazido para vocês, eu vou explicar o motivo, tá? Nos últimos 5 anos, a média é de 13,99%, praticamente 14% ao ano, tá? Porque ela teve distribuição de dividendos atípicos em 2020. Então, passando aqui para o gráfico, o que acontece? Mesmo tendo esse dividend yield em 2020 de 50%, que por si só já causaria uma distorção e já daria a média acima de 5%, de 6% nos últimos 5 anos, ainda assim é uma empresa que historicamente ela vem pagando bons dividendos. Então, em 2018 foi 6,5%, depois caiu um pouquinho de 19% para 2,5%, depois teve essa pancadona de 50%, depois caiu para 7%, mas ainda assim acima, e depois 2,45%. Mesmo que tivesse de 50%, tivesse de, sei lá, 10%, só um pouquinho mais alto, ainda assim ela teria tido um dividend yield médio acima de 6% ao ano nos últimos 5 anos. Então, para fechar, para bater com aquele best, né, com uma empresa de cada um daqueles segmentos, eu trouxe também a Copasa para apresentar para vocês. Também é uma boa empresa de segmento de saneamento, mais uma vez ressaltando para quem topa ser sócio de governo, né, de uma empresa estatal. A quinta empresa agora do segmento de telecom é a Telefônica Brasil, também conhecida como Vivo, né, a principal marca da empresa, negociada com o código VIV-T3, empresa de telecom. Teve um yield nos últimos 12 meses de 5,64%, mas o médio nos últimos 5 anos é de 7,69%. E essa sim é uma empresa que eu acho bem interessante, porque ela tem uma consistência bem boa. Então você vê lá, mesmo no histórico, na média, ela pega de 2011 para cá, a média é 7,22%. Mas se pega de 18 para cá, é 9,07%, depois 6,8%, 7,3%, 7,1%, 7,9%. Então é uma empresa que nos últimos 5 anos, assim como a Taesa, ela pagou yield acima de 6% ao ano todos os anos. Sempre ali 6, 7, 8, 6, 7, 8, 6, 7, 8, fazendo com que na média ela tivesse de 7,69%. Então é uma empresa que consistentemente vem pagando isso. Isso é garantia de que vai pagar nos próximos 5 anos ou no próximo ano? Não necessariamente. Mas aumenta a probabilidade, né? Se é uma empresa que costumeiramente faz isso, é mais provável que ela venha fazer do que uma empresa que não faça, tá? Então, longe de qualquer empresa mencionada aqui ser uma recomendação de investimento, mas é muito mais para mostrar empresas que apresentam os seus resultados de maneira consistente para que você possa estudar e tomar suas próprias decisões. E aqui entra a sexta empresa da lista e a primeira que não tem nada a ver lá com o Best do Basta, uma empresa de segmento totalmente diferente, né? Calçado é um segmento de consumo, geralmente não são empresas boas pagadoras que pagam bons dividendos, mas a Grendene é uma exceção nesse caso, tá? A Grendene é dona de várias marcas, como a Melissa, talvez a Melissa seja mais conhecida delas, mas tem várias outras marcas de calçados, sandálias e tudo mais, tanto feminino quanto masculino. A própria Grendene também é uma marca da Grendene, Grendene Kids.
Nos últimos 12 meses, ela teve um dividend yield de 19,55. Isso é interessante porque isso está considerando já dividendos que foram pagos agora em 2023, que eu não levei em conta quando eu pego a média dos últimos 5 anos. Então, esse atípico que ela pagou, deixa eu até sair da frente para poder mostrar para vocês, esse atípico que ela pagou agora já em 2023, que deu essa distorção aí, foi para 19,55, nem está nessa média dos últimos 5 anos, que nos últimos 5 anos eu só levei em consideração de 2018 até 2022, e mesmo assim ela vem pagando dividendos também de maneira muito forte. Então, 18 foi 10,8, depois caiu para 2,6, 2, aí subiu de novo para 10 e depois caiu para 5,07. Então, nos últimos 5 anos, a Grendene teve um dividend yield médio de 6,11% ao ano. Então, é uma empresa em segmento totalmente diferente, que pouca gente conhece, pouca gente acompanha, pouca gente espera e ela também entrega. E para finalizar, outra empresa que eu acho bem interessante, bem legal, é a MAHLE Metal Leve, negociada com o código LEVE3, né? LEVE3, também de um segmento totalmente diferente, segmento de autopeças, né? De peças para veículos. Teve um yield nos últimos 12 meses 9,82 e o yield médio nos últimos 5 anos foi de 6,97% ao ano, quase 7% ao ano de dividend yield. E aí mostrando aqui um pouquinho mais detalhado, em 18 foi 7,1, depois 7,8, aí caiu 2020, né, até por conta da pandemia, teve queda no lucro, praticamente zerou os dividendos, mas depois em 21 foi para 4,7, depois para 14 em 2022 e fez com que, na média, ainda assim, ela tivesse um resultado bem satisfatório, também acima dos 6% ao ano, na verdade quase 7% ao ano de dividend yield nos últimos 5 anos. E qual a conclusão? Fiz aqui algumas anotações para poder a gente fechar esse vídeo, mas a questão é a seguinte: receber dividendos é excelente, tá? E principalmente, é importante deixar isso bem claro, que mais importante do que o dividendo em si é você entender que só pode pagar dividendos de forma consistente em empresas que são lucrativas. Tá? Então, mais importante que você buscar apenas dividendos é você buscar investir em empresas lucrativas. Só elas podem pagar bons dividendos. Tá? Eu deixo isso bem claro porque existem excelentes empresas que geram até mais valor para os seus acionistas, mas que não possuem um alto dividend yield. Tá? Então, só trazendo 5 exemplos. Também usando esse mesmo período dos últimos 5 anos, de 18 a 22. Então, tiveram várias empresas que geraram um retorno total médio para os seus acionistas bem acima daqueles que eu mencionei em termos de dividendos. Então, citando como exemplo, Raia Drogasil gerou 10% ao ano nos últimos 5 anos, considerando o pouquinho de dividendo que ela paga mais a valorização da ação. TOTUS, uma empresa de segmento de tecnologia, gerou 25% ao ano, tá? Nos últimos 5 anos também, em média, somando dividendos e valorização da ação. Localiza, que é a empresa de aluguel de veículos, gerou um retorno médio anual de 26% ao ano nos últimos 5 anos para os seus acionistas. E a VEG, também uma empresa que eu já mencionei para quem me acompanha há mais tempo, sabe que eu gosto muito dessa empresa, na minha opinião, a melhor empresa do Brasil. Isso não quer dizer que você deve investir nela, até porque pela qualidade dela isso cobra um preço, né? Qualidade tem preço. E ela é historicamente negociada com múltiplos mais altos, alguns dizem até que é uma empresa cara e tudo mais, mas aí vai da interpretação de cada um. Gerou um retorno médio anual nos últimos 5 anos de 33% ao ano. Então, é muito importante que fique claro para vocês o seguinte: você pode ter uma estratégia focada no recebimento de dividendos, mas focar apenas nisso pode limitar um pouco o potencial de retorno da sua carteira. Então, se você abre um pouquinho mais de escopo e foca em investir em empresas lucrativas, com endividamento controlado, sem focar exclusivamente nisso, você vai ter, obviamente, dentro da sua carteira, empresas que pagam bons dividendos, mas também vão ter empresas que, mesmo não pagando um yield tão alto, ela pode gerar um retorno médio total até mais alto pelo potencial de valorização da empresa, potencial de reinvestimento na empresa para que ela cresça, se valorize, a ação cresça, o preço da ação cresça e você ganhe, não só com os dividendos pagos, mas também com a valorização da ação da empresa, tá? Então o recado é esse: investir em dividendos é bacana, mas não se atenha exclusivamente a isso. Pode até dar um pezinho um pouquinho maior, mas não deixe isso como um único peso. Quando você investe em empresas lucrativas de uma maneira geral, via de regra, você costuma ter um potencial retorno de carteira até maior, tá? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você tiver gostado, não se esquece de dar o joinha aqui embaixo, clicar no legal. E se você ainda não for inscrito no canal, também se inscreve clicando no botão inscrever-se que está aqui embaixo,
Para você é super simples, né? Não custa nada mais para mim, faz uma baita diferença e você ainda fica sendo notificado dos próximos vídeos que eu liberar para vocês. Então clica aqui no botão inscrever-se, toca no sininho para ativar as notificações e assim você não vai perder nenhum dos próximos vídeos. Esse vídeo ficou por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço, tchau, tchau.